Abra sua Bíblia comigo, irmão, irmã, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, dois versículos que eu creio que você conhece bem, mas que serão trabalhados nessa noite como mensagem do Senhor para as nossas vidas. Primeira Igreja Presbiteriana. Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Eu quero convidar você a ler junto comigo esses dois versículos. Assim que todos encontrarem, nós vamos fazer essa leitura em uníssono. Leamos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos ler mais uma vez? Bem alto agora, declarando essa palavra para o nosso coração. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Senhor, nós rogamos a Ti, Pai, que nessa hora, Tua palavra, Senhor Deus, já lida, faz, ó Deus, realmente transformar o nosso coração. E rogamos, ó Deus, que ao meditarmos na Tua palavra, ao nos aprofundarmos nela, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja agindo também em cada um de nós nessa noite aqui. Senhor, nós sabemos que enfrentamos momentos, ó Pai, de constantes tribulações. Muitas vezes, ó Deus, nosso coração está quedado a duvidar de tantas coisas, a desanimar diante das circunstâncias. Mas nessa noite, ó Pai, eu venho te pedir que o Senhor ministre a cada um de nós a Tua graça. Que o Senhor, ó Deus, renove nosso ânimo. Que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça para os dias que devemos caminhar, Pai. Nos ajude, ó Deus, a perseverar na Tua palavra. E, ó Deus, nos ajude a glorificar o Teu nome com todas as questões, ó Deus, que são inerentes ao que lemos agora na Tua palavra. Fica, ó Deus, conosco nessa hora. Se há alguém entre nós, ó Deus, que tem sido impedido de ouvir a Tua voz, que o Senhor, ó Deus, nessa hora, desimpeça, ó Deus, todo tipo de audição, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a realmente abrir o nosso coração para a Tua palavra. E que, ó Pai, o Senhor esteja trazendo salvação, transformação, libertação para a glória do Teu nome. Assim oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Meus irmãos, nós temos trabalhado desde o início do mês passado num tema da nossa igreja. Quantos se lembram aqui, nós podemos falar juntos? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Falamos algumas vezes no mês de fevereiro sobre o cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. É verdade que a gente está se aprofundando ainda lentamente na questão desse tema, mas já entramos no mês de março e agora nós vamos trabalhar um pouquinho da nossa alma, daquilo que faz parte de nós, mas que não é a nossa parte tangível, é aquilo que você chama muitas vezes de coração, de ânimo, de espírito, de pensamento, ou seja, é parte de você, porque afinal de contas, você não pode se dividir e pensar que apenas o seu corpo sofre por uma questão, então a sua alma está tudo bem. Na realidade, você é um todo. E se você está desanimado, você inteiro está desanimado. Se você passa por uma luta na questão espiritual, é você quem passa por essa luta.
logo nós precisamos também ouvir e falar e aprender e questionar a palavra do Senhor sobre essa questão. Como cuidarmos, como nos envolvermos com o crescimento daquilo que podemos chamar é a nossa parte imaterial. Aquilo que está dentro de nós, está conosco e que nos impulsiona a agirmos como nós agimos, a sentirmos como nós sentimos, a olharmos as questões e avaliarmos como assim o fazemos, é a nossa parte que não é o corpo propriamente dito, mas que sim, é parte do nosso ser e nós devemos cuidar. Nessa noite, irmãos, nós vamos olhar então o que nós podemos aprender a partir desse texto sobre como cuidarmos da nossa alma, sobre como cuidarmos do nosso espírito. E esse texto, irmãos, é um texto muito propício para isso, porque o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que enfrentava diversos tipos de situações. Desde aquelas mais corriqueiras que nós sempre trazemos aqui sobre uma ou outra igreja mencionada na palavra do Senhor, a dificuldade para evangelizar, as questões que enfrentava no seu dia a dia, a questão de comunhão entre os irmãos, que por vezes é um tanto quanto complicada, mas também assuntos mais difíceis. E esses irmãos aqui, eles tinham uma característica especial, que era a questão de que, na realidade, eles buscavam informação do apóstolo Paulo, eles queriam saber como estava aquele irmão que, no momento em que essa carta é escrita, passava por uma prisão por conta do evangelho. A igreja de Filipos envia um dos seus membros, um dos seus líderes, chamado Epafrodito. E esse irmão vai levando uma oferta financeira para Paulo. Ele vai até a prisão em Roma, quase 1000 quilômetros ou pouca coisa além disso de distância. E ele vai para obter informações do que acontece com Paulo naquele momento. Paulo recebe aquela oferta, é grato, extremamente grato àqueles irmãos e de pronto escreve para aqueles irmãos para, entre outras coisas, agradecer aquilo que eles enviaram, a oferta que foi enviada através de Epafrodito. Escreve também para colocar outras questões, mas principalmente para dizer para aqueles irmãos, olha, tenho sofrido, tenho passado por momentos angustiantes, mas todo esse sofrimento tem redundado em glória ao nome de Jesus. Tudo que eu tenho passado aqui, na realidade, tem feito com que outros preguem o Evangelho de diversas formas, uns de forma correta, outros não, mas o importante é que em tudo que eu estou passando, Jesus está sendo glorificado e o Evangelho está avançando. E você lê isso nas linhas da carta. Paulo então diz para aqueles irmãos, olha, sejam alegres, alegrai-vos comigo, porque mesmo sofrendo, Deus tem alegrado o meu coração. E com vocês pode ser assim também, com vocês deve ser assim também. Por 16 vezes, Paulo fala nessa carta, alegrai-vos, deixe o seu coração ser cheio de alegria. Vejam que estamos sendo abençoados, não estamos sendo retirados das lutas, mas nas lutas Deus tem estado conosco. Alegrem-se comigo, porque eu quem estou preso estou dizendo para vocês, Deus tem me feito muito bem nesse lugar. Irmãos, nesses nossos dias nós podemos pensar o quanto nós muitas vezes levantamos murmuração e reclamação e não temos nem de longe a experiência que o apóstolo Paulo teve nas linhas dessa carta. Muitas vezes nós olhamos para uma situação que às vezes é corriqueira, que é algo simples, e nós já começamos a questionar, Senhor, por que passar por isso? Por que eu tenho que atravessar esse vale? Por que o Senhor está me testando? E às vezes, irmãos, são coisas triviais. É verdade também que às vezes passamos por lutas bem mais pesadas. E nessas horas, nosso coração geme e pede que o Senhor venha estar conosco. E aí nós devemos ser lembrados que o que o apóstolo enfrentava era algo de fato muito difícil. Mas ainda assim ele diz, vocês devem se lembrar do quanto Deus tem estado e cuidado com vocês e se lembrar que a luta é passageira. Porque nós estamos caminhando para a eternidade, ali sim, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais dificuldades.
Essa carta nos ensina muito, irmãos. E como é uma carta tão curta, nós poderíamos ler e reler várias vezes durante um mês, por exemplo, para aprendermos e sermos exercitados na questão de: Senhor, traga ânimo para o meu coração, ajuda-me, faz, ó Deus, com que eu caminhe na tua presença. Aquela igreja, se você quer entender como ela surgiu, você vai olhar Atos capítulo 16. 3 pessoas são mencionadas em Atos 16, a partir do versículo 11. A primeira delas, uma mulher chamada Lídia, que vendia tecidos de cor púrpura. Era uma vendedora, já era alguém que estava gozando de uma certa prosperidade e é convertida ao Evangelho, era alguém que já tinha realmente uma proximidade com o cristianismo, mas assim de admirar, até que Paulo, chegando na cidade de Filipos, vai estar com aquela senhora, prega o Evangelho e ela ali se converte. Logo depois, nos versículos 16 a 18 de Atos 16, há a narrativa de uma jovem que é possuída por um espírito de adivinhação. E Paulo, ao confrontar aquela situação, ao ver aquilo, ele traz libertação para a vida daquela jovem. Ela, sendo liberta, se une também à questão de, conhecendo Jesus, estar com outros irmãos. Esse episódio traz uma grande problemática para Paulo, porque ao invés de vir uma jovem liberta, o que acontece é que as pessoas olham para a fonte de lucro que eles tinham. E Paulo, então, por conta disso, é lançado no cárcere. E ali na prisão, Deus faz um grande milagre, porque já altas horas da noite, e Paulo, ao invés de reclamar, afinal estava pregando o evangelho e foi lançado no cárcere, a Bíblia diz que Paulo e seu companheiro Silas, eles estão ali dentro do cárcere cantando louvores a Deus. Estavam sendo gratos ao Senhor pelo privilégio de poder terem sido usados para libertar uma jovem. O fato é que Deus promove um grande tremor naquele lugar. As portas da cadeia, os grilhões que prendiam Paulo, tudo aquilo é abalado com aquele tremor. E então todo mundo está livre na cadeia. Mas o fato é que o carcereiro, ao ver aquilo, sabendo a quem ele servia, era um guarda romano, aquele homem vai tentar então o suicídio. E Paulo diz para ele: não te faça mal, estamos todos aqui. E desse episódio se converte então o carcereiro, a sua família e mais um grupo, juntamente com Lídia, juntamente com aquela jovem, vão formar então aquilo que é o início da igreja de Filipos. O tempo vai passar, irmãos, e então nós chegamos naquele momento em que aquela igreja já desenvolvida, caminhando, vai querer saber notícias do seu iniciador. Ele está preso agora, ele está em Roma. E então eles enviam o Epafrodito com as suas ofertas. Paulo escreve, irmãos, para aquela igreja, e aí você com a sua Bíblia aberta aí em Filipenses pode observar comigo. Paulo escreve, irmãos, para começar a incentivá-los na obra do Senhor. Olha aí no capítulo de número 1, os versículos de 3 a 6. Paulo está dizendo para aquele povo: eu dou graças ao meu Deus por tudo que eu me lembro, que eu recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós nas minhas orações, por conta da sua cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E aí ele traz um versículo que nós sempre nos recorremos em alguns momentos, mas Paulo está dizendo para aqueles irmãos: olha, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, irmãos de Filipos, devem vocês continuar na caminhada, porque a obra é do Senhor e Ele vai levar vocês a bom termo. Mais ainda, irmãos, aí nesse mesmo capítulo, nos versículos de 9 a 11, ele diz: também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo também escreve, irmãos, como eu falei antes, para dar-lhe ciência de que ele está bem, firme, ativo no Evangelho, mesmo em cadeias. Aí nesse mesmo capítulo, os versículos 12 a 14. O versículo 12 ele diz: quero, irmãos, cientificar-vos que as coisas que
me aconteceram têm antes contribuído para o que está escrito na sua Bíblia aí? Progresso do Evangelho. Às vezes, irmãos, as lutas que nós temos, elas trazem crescimento, ao invés de trazer desânimo. Elas trazem maturidade, trazem progressão para a nossa caminhada de fé. Mas ainda, irmãos, a carta vai se desenvolvendo e Paulo vai chamando aqueles irmãos para que eles vivam de forma digna do Evangelho do Senhor. Está aí no capítulo 1, de 27 até 30. Meus irmãos, vivei acima de tudo com a dignidade do Evangelho. Vivam olhando para isso, que é agora a sua certeza de vida eterna, que é a sua certeza de livramento, que é a certeza de que Jesus está com vocês. Vivam dessa forma. E aí, irmãos, ele avança, mostrando o exemplo de Cristo no capítulo de número 2, a necessidade que aqueles irmãos têm de progredir. 2,13 mostra isso, né? Você tem que ver que Deus efetua em você tanto querer como realizar. E no 12 ele diz, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Mas ele escreve também para aqueles irmãos vigiarem contra os falsos mestres. O que tem entrado dentro da igreja de Filipos? E o capítulo 3 vai trazer essas questões, irmãos, as exortações para que eles não entrem em qualquer conversa que vinha por ali. Para que eles não caiam em qualquer um que venha com um aspecto de piedade, se dizendo muito bonzinho, mas que na realidade, como ele diz aqui no versículo de número 19 do capítulo 3, ele diz assim, o Deus deles é o ventre, ou seja, eles têm interesse apenas neles mesmos, e não na palavra do Senhor. Ele diz, irmãos, que aqueles irmãos devem ser alegres, caminhando mesmo diante das dificuldades. E aí ele termina a carta, depois do texto que nós lemos, agradecendo as ofertas que lhe foram enviadas. O capítulo 4, a partir de 10 até o 20, você vai ler. Epafrodito leva uma oferta para Paulo. E aí Paulo diz assim, no versículo 10, capítulo 4, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Eu digo isso não é por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei estar humilhado, sei ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância, de escassez. Eu tudo posso naquele que tem me fortalecido. Todavia, 14, vocês fizeram bem, associando-vos na minha tribulação. E aí ele diz que eles enviaram a oferta. Foram bênção na vida dele. O versículo 18 diz assim, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Irmãos, no meio disso tudo, a gente vai vendo que a palavra do Senhor mostra como o Evangelho é caminhado, é encaminhado de uma forma natural, dia após dia, e como nós podemos ir crescendo, avançando, sendo tratados por Deus na nossa caminhada diária de fé. Eu gosto de trazer para o nosso coração, irmãos, que Deus, Ele pode promover de uma forma miraculosa uma transformação na nossa vida. Mas o que eu vejo na palavra do Senhor é que se há um modus operandi que o Senhor realmente traz para nós, é que Ele vai nos dando a oportunidade de crescermos paulatinamente, avançarmos um pouco a cada dia, crescermos um pouco mais de tal sorte que a gente não viva dando saltos, mas o Senhor vai promovendo exatamente como uma criança que vai crescendo. Deus vai fazendo isso conosco à medida que nós nos expomos ao Evangelho. Que nós nos colocamos debaixo da palavra do Senhor e deixemos a palavra entrar no nosso coração. Nesse texto que nós lemos, o capítulo 4, de 8 em diante, você vai ver que a primeira palavrinha que Paulo usa aí, finalmente, ou seja, depois que ele falou de tantos assuntos nessa carta, falou de alegria, falou de sofrer, mas ter o progresso do Evangelho. Depois que ele falou, olha, vigiem com os falsos mestres, ele diz agora o que aqueles irmãos devem deixar entrar na sua vida e no seu coração.
E eu quero nessa noite, então, compartilhar com você, meu irmão, cuidar da alma, 3 situações que ele vai dizer desses 2 versículos aí, que, embora a gente viva tantas questões no Evangelho, como ele expôs vários assuntos na carta, ele vai dizer para nós aquilo que nós devemos a cada dia colocar para dentro do nosso coração, para que nós, irmãos, possamos desfrutar da presença de Deus conosco cada vez mais. Nós vivemos em dias, irmãos e irmãs, que nós estamos sujeitos a todo tipo de informação, a todo tipo de notícia, a todo tipo de comportamento perto de nós. E a realidade é que o seu emprego influencia a sua vida. A realidade é que a sua família influencia a sua vida. A realidade é que aquilo que você lê num jornal, na internet, aquilo que você assiste na TV, as coisas que você se expõe todos os dias, influenciam na sua caminhada. E a realidade é que você passa a responder de acordo com aquilo que vai chegando. Se você vive no meio de um grupo que é agressivo, que só fala palavrão, que só tem coisas perniciosas, como é que você acha que você vai reagir quando você não estiver pensando em nada e de repente sofre alguma coisa que é contrária? Você acha que no seu coração vai ter tranquilidade, sabedoria, sensatez? Ou se você está tão exposto àquele tipo de linguajar ou aquelas reações, aquilo vai vir em primeiro lugar no seu coração? Para que você possa parar e pensar. Nós vivemos em dias, irmãos, que uma palavrinha tem se tornado chave na nossa sociedade brasileira. Empoderamento. A minha pergunta é, hoje, mulheres, por exemplo, têm buscado uma justiça aos seus olhos? Mulheres têm buscado uma questão como elas têm enxergado o mundo que lhes tem sido informado, ou elas têm buscado uma justiça que de fato seja justa, plena, correta? E aí eu posso fazer a mesma pergunta, por exemplo, para pessoas de outros grupos sociais. Será que nós vivemos, e você pode pensar e ver como é que são as coisas nesses dias, vivemos num tempo em que as pessoas têm dito que estão buscando justiça para si próprias, e aí entra homossexuais, pessoas de movimentos afros, entra pessoas de outros grupos que se consideram minorias. O que você vê no discurso dos nossos dias, irmãos, é a questão de dizer, eu também quero buscar os meus direitos. E aí eu te pergunto, para a gente voltar para o texto, qual foi a última vez, se é que você já ouviu isso, de alguém chegar na mídia e dizer assim, eu vou abrir mão dos meus direitos em favor de alguém? Pensa, por exemplo, num tema que está em voga demais, reforma da Previdência. Quem quer abrir mão de algum direito para que um outro grupo, ou uma outra geração, ou um outro pessoal possa ser favorecido com a sua aposentadoria também? Você não precisa me responder essas perguntas, eu só gostaria de saber se você já ouviu alguma vez alguém dizer assim, eu vou abrir mão dos meus direitos em favor de alguém. Paulo começa então a dizer assim, cuida da tua alma. Por quê? Porque eles viviam em tempos complicados. E se você entende que nós vivemos em tempos complicados também, tem então 3 questões que ele vai trabalhar com aqueles irmãos e vai trabalhar conosco nessa noite. Como cuidar da nossa alma, irmãos? Como de fato refletir dentro do nosso coração aquilo que vai trazer a presença de Deus para nós. E a primeira questão que ele trabalha está aí no versículo de número 8. E eu quero dizer, cuida da tua alma, alimentando a tua alma com o melhor. Paulo vai enumerar 6 questões aí que ele vai trabalhar, que deve ser o nosso pensamento. Veja que ele começa falando, irmãos, da verdade, tudo que é verdadeiro. Veja que
a gente precisa olhar e ler os nossos dias. Então, se eu quero me alimentar com o melhor, a realidade é, fuja do que é falso. Mas pastor, isso é muito óbvio, ele está falando da verdade. Mas meu irmão, o que tem sido verdade nos nossos dias? E eu estou falando de algo extremamente prático. Você investiga aquilo que você lê na internet? Você toma pelo menos o cuidado de estudar alguma coisa para ver se aquilo ali é falso ou verdadeiro? Com relação às notícias, os relatos que você tem visto, você abraça tudo que vem sem qualificar, sem questionar, sem trabalhar aquilo no seu coração? Irmãos, trazendo para dentro do nosso meio aqui, do nosso rebanho, dentro do nosso aprisco aqui, irmãos, nós ouvimos alguma coisa a respeito de um irmão, será que nós tomamos o cuidado de saber se aquilo é verdadeiro ou não? E agora eu estou falando de fofoca, por exemplo. Será que nós vigiamos aquilo que entra no nosso ouvido? Não estou falando que você é fofoqueiro, não. Estou perguntando se você qualifica o que você ouve. Tudo que é verdadeiro. Agora olha a questão da verdade, meu irmão, por onde que ela passa. Marca esse texto e avança, aliás, retroage algumas páginas aí, Efésios capítulo 4, versículo 25. É o próprio Paulo agora escrevendo aos Efésios. O que ele diz que cada um de nós deve fazer? Efésios 4, 25. Vamos ler juntos? Pra você não dormir aí? Vamos lá? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade para o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixe a mentira, fale a verdade. Mas, meu irmão, o que ele está dizendo para os irmãos de Filipos é: busque ouvir a verdade. Busque sair de uma questão de ilusão. E quando você vai entender, então, o que é o crivo de ser verdadeiro, você vai ver que tudo passa por Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho e a verdade. E muitas vezes, irmãos, nós compramos briga entre irmãos, como alguns dos membros da igreja de Filipos, porque a gente ouviu alguma coisa e não foi ver se era verdade ou não. Eu fico com raiva do Abraão, porque o Rômulo falou alguma coisa, e eu não vou perguntar se aquilo é realidade. Às vezes, irmãos, a gente ganha inimigos sem ter a menor noção de que ganhou. E só para citar uma questão que é muito próxima nossa, às vezes a gente ouve de alguém dizer assim, olha, pensava algo totalmente diferente de você. Mas como assim? Você já me conhecia? A gente já tinha conversado? Não, é porque as pessoas falavam que você era assim, assim, assim. E agora eu estou vendo que não é nada disso. Quanto tempo foi perdido, não? Não sei se você já passou por isso. Alguém te julgar pela capa. Você tem uma cara meio esquisita. Eu olhava, mas cadê a verdade? Vem na hora que eu, de fato, vou buscá-la. Segunda questão que ele diz, irmãos, tudo que é respeitável. Olha o nosso tempo, e aí eu vou citar, irmãos, algo que está sempre pertinho de você, música. O apóstolo vai dizer tudo que seja respeitável, e isso significa tudo que é honroso, tudo que é reverente, tudo que é algo que tem um decoro. Irmãos, olha o tipo de canção que está dentro do seu rádio. Olha o que nós ouvimos, irmãos, dentro das mídias que chegam até nós. Há sites de notícias que são carregados já de palavrões, porque defendem que a língua, ela é aquilo que é a expressão de um povo, é o colóquio, é a conversa, então vem do jeito que vier, e a gente vai deixando isso entrar no nosso coração. Nós não estabelecemos mais um crivo para dizer, aqui para. Esse tipo de música eu não escuto, porque isso aqui só traz coisa que não presta. E eu não estou nem falando, irmãos, de músicas chulas, não. Eu estou falando de certas canções que tem todo um aparato bem organizadas e tudo, mas que na realidade estão cheios de coisas que não prestam.
E eu não estou falando, irmãos, de uma questão de que a gente só deve ouvir músicas de adoração, mas eu estou dizendo que a gente tem que ter um senso muito crítico com filmes que a gente vê, com peças de teatro que a gente vai assistir, com questões de conversas que a gente vai ter no nosso dia a dia, aquilo que é respeitável. Depois ele vai falar aquilo que é justo. E aí ele fala da questão de ser correto. Qual o padrão que Paulo vai estabelecer para correção, por exemplo? Agora sim, vamos avançar umas páginas. Colossenses, capítulo 4. Ele vai estar falando aqui de como os patrões devem tratar os seus empregados ou os seus servos. Colossenses 4:1. Ele vai dizer assim: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos também de que o quê? Vós tendes um chefe, um patrão, um comandante que está no céu. E o padrão dele é o padrão nosso. Veja, meus irmãos, que quando a gente fala de o que é justo nos nossos dias, você vai ver que a justiça pode mudar o que é certo ou errado a partir de uma canetada. Aquilo que há 2 anos atrás era correto, amanhã já pode não ser mais. E aquilo que é incorreto, de repente passa a ser liberado, estimulado. E se a gente não tem um crivo, que é o crivo da palavra do Senhor, para admitir o que é justo, o que é correto, a gente vai cair exatamente numa situação muito complicada. Nós cantamos aqui na nossa igreja o cântico registrado no Apocalipse, capítulo 15. O coro dessa canção é: ó Rei das Nações, quem não temerá o teu nome? Porque nessa canção traz: justos são os teus caminhos, os caminhos do Senhor. Mas veja, irmãos, que muitas vezes nós dizemos o que é justo dentro da igreja, de repente não é justo lá fora. E a gente vai se acostumando com o que vem para nós. Eu estou te falando de algo que vai entrando no teu coração. Nós vamos achando isso normal. Aí a próxima palavra, Paulo vai asseverar uma outra questão. Tudo o que é puro. Você já pensou em pureza nos nossos dias, irmãos? A palavra puro aqui é exatamente algo que está fugindo da luxúria. Não é puro apenas como você vê a água quando já foi bem filtradinha. Isso faz parte, sim. Mas pureza é você se distanciar daquilo que é chamativo para a impureza sexual, a impureza no falar, a malícia no nosso olhar. Foge disso, é o que ele está dizendo. O teu pensamento deve buscar exatamente aquilo que é puro. Mas veja, irmãos, às vezes nós ouvimos uma palavrinha de duplo sentido, parece que no nosso ouvido alguma coisa, plim. E a gente quer ser curioso para ver qual o fim daquela história. Tudo que é puro. Os filipenses, irmãos, ouvem essa palavra porque eles saíram de um contexto pagão. A cidade era repleta de soldados romanos e ex-soldados romanos. Era uma cidade de refúgio, de aposentadoria, aonde o povo ia descansar depois de servir ao exército durante longos anos. Mas eles se convertem, eles vão sendo transformados, e Paulo vai falando: isso tem que ser mudado, tudo que é puro deve entrar no seu coração. E se você quiser um paralelo para isso, você vai ler 2 Coríntios 11:2, onde ele fala exatamente dele, Paulo, que buscava mostrar pureza para com os seus discípulos, para com os crentes daquela cidade em Corinto, e aqui, novamente, em Filipos, ele vai falar a mesma coisa. Por fim, ele vai falar daquilo que é amável, afável, que evoca o amor. E termina esse momento dizendo: tudo que é de boa fama, tudo que tem boa reputação. E essa expressão só acontece aqui no Novo Testamento. Tudo que de fato nos leva a perceber que é algo diferente, de bom, de agradável, que não é o comum, mas é algo que Deus está mostrando que é particular da vida do crente. Mas eu quero chamar a sua atenção porque ele citou 6 questões aqui.
E quando eu e você lemos, ele mostrou, irmãos, o quanto nós devemos buscar essas coisas. Ele diz assim, tudo, 6 vezes ele repete tudo. E eu acho interessante, irmãos, porque ele vai dar uma ênfase que mostra pra gente o quanto nós devemos lutar por algo. Às vezes, irmãos, nós nos contentamos em ficar numa média ou numa questão que a gente diz, aqui eu não me comprometo demais, aqui eu não vou além do que é o trivial, do que é o normal, aqui eu não pareço ser diferente de ninguém, mas o apóstolo está dizendo, é tudo ou nada, não tem uma parte, não tem uma questão de que eu vou até um certo ponto e aqui eu paro, para não ficar desequilibrado. O que ele diz, meu irmão, você quer alimentar a sua alma? Busque tudo, 6 vezes tudo, para que você realmente encha o seu pensamento daquilo que presta. Para que você saia do que é o médio, a média, a mediocridade. Tudo. Mas ele avança, meus irmãos, e há uma segunda questão que ele trabalha nesse texto. E a segunda questão está aí no versículo de número 9. Talvez a gente tenha algumas dúvidas sobre o que fazer, como fazer, aonde buscar. E aí ele diz assim, aprenda com os exemplos de bons crentes. Se você observar o versículo 9, ele vai começar a dizer, olha, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim. Irmãos, como nós carecemos nos nossos dias de gente boa que nos dê bons exemplos. E aqui eu quero chamar nossa atenção, irmãos, porque nós temos vivido cada vez mais uma igreja indiferente. Você, meu irmão, minha irmã, que é mais experiente, que é mais antigo nos caminhos do Senhor, como nós precisamos de gente que vão dizer para nós o seguinte, olha, pode me imitar porque eu tenho buscado ser servo do Senhor. Gente, irmãos, que vão ser exemplos de comportamento cristão, de oração, como nós carecemos de exemplos. E eu não estou, irmão, irmã, você que é mais velho na igreja, você que é mais antigo, eu não estou puxando a sua orelha, mas eu estou te pedindo, no nome santo de Jesus, ajude aqueles que estão chegando depois de você. Dê exemplo na vida da igreja. Viva essa igreja. Ore por essa igreja. O apóstolo, ele diz assim, sede meus imitadores. Mas ele não diz exatamente assim, olha só para mim. Ele diz, eu estou imitando o Senhor. E eu peco, às vezes eu caio, é difícil muitas vezes, às vezes eu estou cansado, mas eu estou lutando para que isso seja uma realidade. Irmão, irmã, eu não estou pedindo, não estou clamando para que você seja santarrão na igreja. Seja alguém que as pessoas vão olhar e falar assim, olha, não tem nenhum pontinho, perfeitinho. O que eu estou te dizendo, irmão e irmã, que como comunidade, nós precisamos ajudarmos uns aos outros para que nós caminhemos bem. Precisamos de exemplos. Precisamos de gente que fala assim, olha, estou colocando a minha cara, o meu exemplo, a minha identidade. Não para que você vai olhar alguém sem pecado, não é esse o tema. Mas a realidade é, eu quero caminhar junto. E o que eu tenho aprendido eu vou compartilhar com alguém. O que eu tenho orado eu vou orar por mais alguém. Isso é igreja, irmão. Isso é igreja. Quando a gente começa a achar que a gente não tem pecado, a gente está com problema. Mas quando a gente começa a achar que a gente não pode olhar para ninguém na igreja, achando que está todo mundo complicado, também é problema. Na realidade, estamos todos sendo cuidados por Cristo a cada dia. E eu prefiro que você fique decepcionado comigo nessa palavra. Que você não goste de repente. Mas eu queria te cutucar e dizer que nós, eu e você, somos chamados para ser exemplo para outras pessoas.
E ainda que possam se levantar e dizer, mas eu sei que você pecou, a gente pode dizer, de fato, mas Jesus tem me perdoado e me lavado. Santo é o Senhor, mas eu estou aprendendo e estou marchando para lá. Onde estão, irmãos, os exemplos? Onde estão aqueles que vão dizer assim, olha, eu já passei por esse caminho. Se você andar por aqui, você vai cair. Não faça isso. Saia dessa questão. Hoje, irmãos, na escola dominical, a questão era essa. Exortai-vos uns aos outros. Fala um com o outro. Ora um pelo outro. Se envolva um com o outro. Paulo estava muito distante daqueles irmãos. Mas ele diz para eles, olha, vocês têm um exemplo para imitarem. Enquanto estive com vocês, vocês aprenderam a primeira palavra. Vocês receberam porque eu orei com vocês, eu ministrei na vida de vocês. Vocês ouviram porque eu pregava a tempo, fora de tempo, eu falava da palavra. E vocês viram que durante o tempo que estive com vocês, eu lutava com todas as minhas forças para a pregação do Evangelho. E aí vem a terceira palavra, ou a terceira expressão para você realmente cuidar da sua alma, que é o que nós estamos trazendo nessa noite. O final do verso 9, aliás, o meio do verso 9, ele diz assim, coloque isso em prática. Não seja apenas alguém que vai absorvendo. Não seja apenas alguém que vem para a igreja todo domingo e ouve, mas na segunda-feira agora o papo é outro. Aqui é mundo real, aqui é selva de pedra, igreja é igreja, lá é uma coisa. Não, aqui é a realidade. Lá é você também. E aqui é você também. Ou seja, ou existem dois de você, ou o que você é aqui, você é lá também. E isso envolve ser um servo de Deus aqui e lá, ou ser alguém que aqui se porta de um jeito e lá se porta de outro. E isso é algo terrível. Porque mais dia, menos dia, você vai ter que ser confrontado. Irmão, tem cuidado da tua alma. Quando nós vivemos, irmãos, num tempo de quase que dupla cidadania, cidadão do reino, cidadão da terra, o fato é que chega uma hora que a gente se desgasta demais e não tem mais forças para continuar caminhando. E aí eu gostaria de perguntar, como é que nós observamos as igrejas dos nossos dias, irmãos? Infelizmente, a gente vê que muitos têm deixado algumas igrejas e vai para outras igrejas por conta do que aprende naquele lugar, mas não se tornam praticantes. Conhecem de doutrina, passam a conhecer mais da palavra do Senhor, mas a palavra ainda está apenas no intelecto. Ela não vem para a vida prática, para o dia a dia. Nós vemos nesses nossos dias um fenômeno, irmãos, igrejas reformadas recebendo muita gente. Mas eu fico me perguntando, às vezes a pessoa era um obreiro tão ativo, alguém que participava de tudo num outro lugar, se envolvia com tudo. Não é incomum a gente ouvir de gente que falava assim, eu cantava no louvor, eu cuidava das crianças, eu ministrava a palavra, eu assoviava e chupava cana ao mesmo tempo, fazia de tudo. Mas de repente chega aqui e para. Não vem para reunião de oração. Não participa de escola dominical, não participa do culto, irmãos, com fervor, com alegria, mas há aquela fleuma, aquele negócio assim, não posso nem encostar no irmão, porque afinal de contas eu tenho que manter aqui o meu cuidado com as coisas, e esse irmão de repente vai pensar algo diferente do que eu queria que ele pensasse. Ora, meu irmão, você que tem chegado para cá, você está no reino, e no reino a gente trabalha. A gente pratica o que foi ensinado, a gente vive de fato a realidade da palavra. Praticar,
aprender com os crentes mais velhos, os crentes mais experientes, entender que tudo que é alimento saudável deve entrar na nossa mente. Qual é a conclusão disso, irmãos, que está aí no versículo de número 9? Ele diz: o Deus da paz será convosco. Quando estudamos hoje a carta aos Hebreus, uma das questões que muitos têm levantado é: será que Deus está comigo mesmo em momentos que eu estou passando angústia? Será que Deus tem olhado para mim na minha caminhada? E aí eu posso falar agora uma outra pergunta. O que você tem deixado entrar no teu coração que tem trazido dúvidas se Deus está contigo de verdade ou não? O que você tem ouvido por aí? E a realidade, irmãos, é que muitos de nós não percebem que às vezes abre uma brecha desse tamanhozinho para uma musiquinha que te afasta do Senhor e que de repente se acha engraçado, mas aquilo começa a entrar no teu coração. Às vezes a gente abre uma brechinha para alguém que é murmurador, que fala aquilo que não presta, que reclama da igreja, que fala mal das pessoas, que critica a liderança, fala mal de presbítero, de pastor, não sei o quê, e a gente vai assimilando aquilo ali. Num primeiro escorregão que a gente tem, a gente diz: ah lá, bem que a pessoa me falou, e é verdade, não presta mesmo. Mas depois a gente se pergunta: Senhor, aonde o Senhor está que eu não estou te vendo? Irmãos, às vezes nós não alimentamos a nossa alma durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e queremos que o Senhor no domingo, Senhor, hoje é o dia, hoje o Senhor tem que vir com tudo, porque afinal de contas eu estou aqui. Mas dentro do nosso lar, a palavra do Senhor é um livrinho esquecido. Em algum lugar, nem na sua estante está. E aí, irmãos, a triste conclusão é que muitas vezes, como nós não nos alimentamos, e foi a palavra, como nós não colocamos para dentro da nossa mente, da nossa alma, do nosso pensamento, aquilo que Paulo diz aqui nesse tempo, muitas vezes, irmãos, diante de algumas frustrações, de algumas dificuldades, a gente se vê totalmente enfraquecido de buscar o Senhor. E veja como é que é triste, nós colocamos a culpa em Deus. Senhor, por que o Senhor não está comigo? Por que o Senhor não veio me ver? Por que o Senhor não veio me ajudar? E talvez, irmãos, se o Senhor abrisse o nosso ouvido, Ele colocaria um som infinitamente grande para dizer assim: será que você não tem percebido que eu estou o tempo todo contigo? Mas você não abre a minha palavra, você não aprende uma canção que me adore, você não conversa com um irmão ou irmã porque você está cheio de preconceitos contra ele ou contra ela, você de repente está completamente inerte, mas agora você quer que eu haja. E eu queria te convidar nessa noite, irmãos, a pensar na sua vida, como tem sido a sua relação com o cuidado com a tua alma. Como é que você tem cuidado de você? O que você tem comido, bebido, falando da sua parte imaterial? O que tem entrado na sua vida? O que tem tomado conta do teu coração? Meu irmão, a boa notícia é que Jesus, Ele nos ama e Ele vem em nosso socorro quando nós o buscamos. A boa notícia é que Jesus não levou em consideração tudo que Ele foi humilhado, tudo aquilo que Ele foi esquecido. Como Paulo fala nesse texto aos Filipenses, no capítulo 2, de 5 em diante. Jesus não se agarrou, irmãos, à questão de que as pessoas estão me desprezando, eu não vou olhar para elas. E louvado seja o Senhor Jesus, porque nessa noite, se você realmente quiser firmar no seu coração um contraponto de começar a alimentar a tua alma com coisa boa, o Senhor Jesus vem para te tomar pela mão e falar: vamos começar de novo então. Vamos zerar esse negócio e vamos tomar partido novamente. Vamos tomar o caminho novamente. Vamos começar de novo aquilo que foi deixado em algum lugar. E eu queria orar por você nesse instante. Queria orar com você nesse instante. Tem um grande pregador, irmão,
que ele diz assim: quando eu passo mais de um dia, 2, sem ler a palavra do Senhor, sem orar, o meu coração começa a achar que eu sou bom demais. E quando eu volto para a palavra de Deus, eu sou humilhado novamente e eu vejo que é Deus quem faz tudo em mim. E as coisas continuam caminhando. Eu queria que você parasse um pouco, esquecesse quem está aí do teu lado, fechasse um pouco os teus olhos e tentasse olhar para dentro de você nessa hora. A pergunta é: o que tem entrado na sua vida? O que tem te alimentado, irmão? Às vezes você está bebendo água suja, atrás de água suja e atrás de água suja. Até que chega uma hora que você está tão envenenado que você não consegue mais ouvir Deus falar no teu coração. Você já não sorri mais quando vê uma criança orando. Você não sorri mais quando um irmão ou uma irmã é abençoado. O que tem entrado no teu coração? Porque às vezes você tem se tornado tão insensível para a palavra de Deus. E o Senhor faz um milagre na tua frente. E você é indiferente. Nada mais mexe contigo. E eu queria te convidar a falar com Deus sobre isso. Porque eu, como pastor, não posso mover 1 milímetro do teu coração. Mas tem alguém nesse lugar que é o Senhor Jesus e Ele pode começar a mudar essas questões. Ele pode começar a tocar em você de novo. Mas eu queria que você falasse com Ele em primeiro lugar. Depois a gente vai orar. Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez nessa hora, Pai, te adorar, Senhor, e dizer que o Senhor é digno de tudo, o mais sublime que nós podemos ofertar. O Senhor é digno, ó Deus, da maior contemplação, da maior expressão de adoração. O Senhor é tão digno, Pai, porque, sendo quem Tu és, o Senhor veio para nos salvar, Pai. E, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que nessa hora o Senhor manifeste a Tua transformação na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã aqui presente. Ó Deus, quantas vezes, ó Deus, nós estamos andando, Pai, como que secos. Ó Deus, como que vazios. Ó Deus, vivendo a vida apenas olhando para os nossos interesses, para as nossas dores, para os nossos males. Às vezes questionando o Senhor, Pai, se o Senhor está conosco ou não. E eu quero te pedir, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, toca no nosso coração duro, Pai. Toca, Senhor, na nossa mente, que às vezes já está tão acostumada a racionalizar o pecado, a colocar a culpa nos outros, a colocar a culpa no sistema, ó Deus, a reclamar e murmurar e não te servir mais como o Senhor nos diz na Tua palavra. E eu venho te pedir, Senhor, nos toma pela mão e ajuda-nos, ó Deus, a nos converter a Ti, Pai, ao Teu chamado e a ouvir, ó Deus, aquilo que de fato alimenta a nossa alma com coisas do Senhor. Senhor, pelo Teu Espírito, lava, ó Deus, a nossa alma. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que é falso, que não presta. E, Senhor, por amor do Teu nome, ó Deus, nos ajuda a voltar para Ti e caminhar de novo com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe, ó Pai, nos acostumar com a vida, Senhor. Não nos deixe, Senhor, acostumar com as coisas, dizendo que tudo é desse jeito mesmo, que nada vai mudar. Não nos deixe, ó Deus, viver uma vida fria, uma vida, Senhor Deus, de pedra, uma vida, Senhor Deus, sem graça,
Uma vida, Senhor, onde a gente não se alegra com mais nada dos outros, dos amigos. Onde a gente só se alegra, ó Deus, com aquilo que a gente consome. Ó Senhor, quebranta o nosso coração, Pai. Quebranta a nossa alma, Senhor Deus, para a gente poder dar um sorriso para quando alguém recebe uma grande bênção. Ó Deus, dar um sorriso quando nós ouvimos a verdade sendo falada. Quando nós vemos pureza nas coisas. Senhor, faz isso entrar no nosso coração, Pai. Nos liberta da maldade desses nossos tempos, ó Deus. Para que, ó Deus, a gente venha de fato ver o valor da nossa salvação. Para que a gente veja, ó Deus, o quanto nós somos amados pelo Senhor. Para que a gente perceba, Senhor, o quanto o Senhor nos gosta, o quanto o Senhor nos abraça, o quanto o Senhor nos protege, Pai. Quantas vezes nós somos livrados e livrados, mas a nossa mente não consegue mais enxergar, Senhor. Porque na realidade, ó Deus, nós não temos nos abastecido. Nós lemos a Tua palavra, ó Deus, quase que de forma mecânica. Quando lemos, ó Deus, dá-nos o prazer, ó Deus, de sentir a Tua presença. Ser crente, Pai. Ajuda-nos nisso em nome de Jesus. E eu quero te pedir, ó Deus, se nessa noite alguém aqui, ó Deus, está abrindo o coração para Ti e está te dizendo, Senhor, toma a minha vida de volta. Se alguém aqui está dizendo, Senhor, eu quero ser transformado, quero voltar para o início das coisas. Se alguém nessa noite, ó Deus, está se reconhecendo longe do Senhor e quer voltar para perto, Pai, toma essa vida nas Tuas mãos em nome de Jesus. Toma esse coração, Senhor, e começa de novo uma história, uma caminhada. Ó Deus, como aquele pai que abraçou o seu filho depois que ele andou em tantos caminhos errados. Mas ele não olhou para trás, ele apenas olhou para frente e disse, vamos recomeçar. Deus, faz isso nessa noite. Com esse ou essa, ó Deus, que está buscando a Tua presença. Senhor, ajuda-nos a ver que o Evangelho ainda é o Evangelho nos nossos dias, Pai. Que a Tua palavra é a Tua palavra nesses nossos dias, Senhor. Que, ó Deus, o Teu nome é nome santo, é nome bondoso, é o nome do Deus Todo-Poderoso nesses nossos dias. Senhor, não permita que a gente fique acostumado com isso. Que a gente olhe para a Tua presença, ó Deus, e Te trate, ó Deus, como alguém qualquer, como um de nós, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, temor e tremor diante de Ti. E Pai, que agora, ao celebrar a ceia do Senhor, a gente se lembra, Deus, que foi o Teu Filho que morreu naquela cruz. Não foi, ó Deus, um deusinho qualquer, uma entidade. Não foi um homem, ó Deus, como qualquer outro, mas foi o Teu Filho que derramou aquele sangue na cruz. E derramou por nós, ó Deus, por nós. Acende esse fogo no nosso coração, Pai. Deus, enche a nossa alma com o desejo da Tua presença. Que a gente se lembre, ó Deus, que cuidar da nossa alma é tarefa nossa também. Para a glória do Teu nome que eu oro, no nome santo de Jesus, Pai. Amém, Senhor.